Hoje a gente vai mergulhar um pouco na teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. A gente está com um material aqui que faz um exame bem crítico dessa ideia, que é super conhecida, né? Nossa missão aqui é tentar entender os pontos centrais da teoria e também as principais críticas que essa fonte levanta. Sim, é bem interessante, né? Como essa teoria, ela entrou fundo na cultura popular, na educação, mesmo com esses questionamentos científicos importantes que o material traz e que a gente vai discutir agora. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O Gardner, ele propôs inicialmente 7, depois vieram mais algumas, inteligências humanas, que seriam, tipo, relativamente autônomas. Linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. E a ideia, bom, ela pegou forte, apareceu em muito livro didático, na psicologia mais popular. Exato. E o Gardner estabeleceu critérios, né, para definir o que seria uma inteligência, como, por exemplo, poder ser afetada isoladamente por um dano cerebral ou existência de savantes e prodígios naquela área específica, também ter operações mentais centrais, uma trajetória de desenvolvimento clara, base evolutiva e, um ponto-chave, ter apoio da psicologia experimental e de testes psicométricos, aqueles testes padronizados, né? E é importante dizer, ele rejeita de cara a ideia de uma inteligência geral, o tal do fator G. Certo. E é aí que a análise da nossa fonte fica, digamos, mais pontuda, né? O texto que a gente tem indica dois problemas grandes com a teoria. Primeiro, falta de suporte empírico. E segundo, o que ele chama de falhas lógicas na própria estrutura da teoria. Exatamente. Do lado empírico, a crítica principal é que a teoria não se sustenta bem com os dados dos testes cognitivos. As pesquisas, de forma consistente, mostram correlações positivas entre diferentes habilidades cognitivas. Tipo, quem vai bem em verbal tende a ir bem em espacial também, sabe? E isso, claro, apoia a existência do fator G, que o Gardner rejeita. A fonte argumenta que o Gardner meio que ignora ou descarta essas evidências que vão contra a teoria dele. Então, a grande questão levantada pela fonte é que, na hora dos testes, essas inteligências não parecem tão separadas assim. As inteligências múltiplas, os resultados desses testes acabam se correlacionando entre si, e isso aponta, de novo, para um fator geral de inteligência. Outro ponto que a fonte levanta é a dependência forte da teoria em dados mais, digamos, anedóticos. Estudos de caso, biografias, que são interessantes, claro, mas não têm o mesmo peso científico de estudos com amostras grandes, representativas, controladas. E aqueles exemplos que você mencionou, tipo Hedy Lamarr, que era atriz e inventora, ou Churchill, líder e escritor, a fonte usa isso para dizer que essa separação tão rígida das inteligências talvez não funcione bem na vida real de pessoas com múltiplos talentos. Sim, a crítica usa esses exemplos para questionar essa independência total. O foco em indivíduos excepcionais, sejam os super talentosos em várias áreas, ou os savants, aquelas pessoas com habilidades incríveis numa área, mas QI geral baixo, esse foco, segundo a fonte, pode acabar exagerando as diferenças e mascarando as correlações que existem na população geral. Os savantes, por exemplo, podem ter uma memória musical absurda, mas talvez não tenham a capacidade criativa de compor, de improvisar, o que sugere que talvez seja mais uma questão de memória prodigiosa do que uma inteligência musical completa e autônoma. Entendi a questão dos dados. Mas e os problemas teóricos que a fonte menciona? A lógica interna da teoria. Bom, uma crítica é a vagueza. Quão independentes essas inteligências precisam ser? A teoria não deixa isso claro. Outra é uma acusação de raciocínio meio circular, sabe? Ele é bom em xadrez por causa da alta inteligência espacial dele. E como sabemos que ele tem alta inteligência espacial? Ora, porque ele joga bem xadrez. Isso não avança muito a explicação, né? Esse exemplo do raciocínio circular parece que não ajuda a entender o mecanismo mesmo. Pois é. E também se questiona por que certas habilidades, tipo as físicas ou as de personalidade, como a interpessoal, são chamadas de inteligência. Para os críticos, isso acaba esvaziando o termo, tirando o significado mais específico de capacidade cognitiva. E tem uma falha que a fonte aponta como bem crucial, a dificuldade de fazer previsões. O Gardner não teria proposto métodos práticos validados para medir essas inteligências. E sem uma medida confiável, como é que você prevê o sucesso de alguém?
Ou como identifica necessidades educacionais com base na teoria? Fica difícil. O próprio Gardner, segundo o texto, teria admitido que a teoria não se presta muito bem a testes científicos mais rigorosos, tradicionais. E o material ainda fala que a base de pesquisa da teoria seria um pouco antiga, né, principalmente anterior a 1983, e que ignoraria avanços mais recentes da neurociência, da psicologia cognitiva. Sim, e na educação, que foi onde a teoria realmente fez sucesso, a crítica que a fonte traz é meio dupla. Primeiro, que as ideias positivas do Gardner, como diversificar o ensino, valorizar diferentes talentos, elas são boas por si só. Não dependeriam da validade científica da teoria das inteligências múltiplas para serem boas ideias. Ah, entendi. Quer dizer, a prática de ensinar de formas variadas é válida independentemente de se acreditar ou não na teoria específica do Gardner. Exatamente, essa é a linha de argumento. E segundo, existe um receio de que aplicar a teoria de forma muito rígida possa levar a rotular crianças cedo demais. Ou então a dar o mesmo peso para todas as inteligências, o que poderia potencialmente desvalorizar áreas cognitivas que são essenciais para o avanço científico econômico. E a postura do Gardner, descrita na fonte como resistente a testes e a evidências contrárias, é vista como, bom, não muito alinhada com o método científico. Influente, ela enfrenta, de acordo com a fonte que analisamos, contestações científicas bem sérias, tanto na parte empírica quanto na coerência teórica. As evidências que o material apresenta parecem pender mais para o lado de habilidades cognitivas que estão interligadas e para a validade do fator G. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão interessante no final, né? Se a teoria tem essas críticas sobre falta de validação científica, sobre dificuldade de testar, por que ela continua tão popular, tão atraente, principalmente na área da educação? O que será que isso diz sobre o nosso desejo, talvez coletivo, de reconhecer uma gama mais ampla de talentos humanos, mesmo que isso signifique, às vezes, abraçar modelos que talvez não tenham a comprovação científica mais robusta que outros? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco.